O agente Donnelly pensava que seria uma vitória fácil. Uma adolescente tagarela, sem qualquer formação jurídica. O que ele não esperava era que ela construísse um caso tão sólido que destruiu a sua carreira diante de um tribunal lotado, né? O tribunal não estava silencioso, não realmente. Dava para ouvir o zumbido de um ventilador antigo. No canto, o barulho fraco da caneta de um funcionário, o barulho das cadeiras de plástico baratas. Mas tudo ficou em silêncio quando Ariel Manning entrou. Ela não estava vestida para impressionar. Apenas um blazer azul marinho, calças caqui e sapatos baixos. O tipo de roupa que se usa num debate escolar ou num programa dominical da igreja, mas ela usava como uma armadura. O cabelo estava preso num coque simples. Os óculos estavam baixos no nariz. Ela parecia calma, né, controlada, como alguém que já tinha lido o último capítulo de um livro, que todos os outros ainda estavam a folhear. Na mesa da defesa, sentou-se lentamente, sem nenhum advogado ao seu lado. Apenas ela, com 17 anos, acusada de obstruir a justiça sozinha. Foi então que o agente Rick Donnelly riu. Não foi alto, mas alto o suficiente para que o oficial de justiça olhasse na sua direção com um pequeno sorriso. No canto da boca, como se estivesse a assistir a uma sitcom ruim, cujo final ele já conhecia. O juiz Raymond Keys olhou para cima. Menina Manning, você está a representar a si mesma hoje. Sim, meritíssimo, ela disse. A sua voz era suave e clara, sem nenhum traço de nervosismo Donnelly. Reclinou-se na cadeira na mesa do promotor. Cruzou os braços. Isso vai ser rápido, ele murmurou baixinho. Ariel nem sequer se mexeu. Para o resto do tribunal. Parecia simples. Uma rapariga do lado leste de Phoenix. A tentar ser esperta. Mais uma prisão, rotina. Apenas mais um número de processo. Mas o que eles não sabiam, ainda não, era que Ariel Manning tinha passado as últimas 4 semanas a preparar-se como se o seu futuro dependesse disso. Por que dependia? Ela olhou para a sala, os olhos parando brevemente na mãe, na última fila. A mãe não sorria. Mal respirava, Ariel acenou levemente com a cabeça, não para se confortar, mas para confirmar. Ela estava pronta. O oficial de justiça chamou o caso. O estado do Arizona contra Ariel Elise Manning. Processo número 22 para 1.35b. Uma acusação de obstrução da justiça. Uma acusação de interferência no procedimento policial. Ariel ficou em posição de sentido meritíssimo. O juiz olhou para o seu arquivo. Miss Manning, li as acusações. Renunciou ao seu direito a um advogado. Devo alertá-la que isso não é um tribunal de trânsito. Será julgada pelos mesmos padrões que um advogado licenciado. Compreendo, meritíssimo Donnelly. Abanou a cabeça como se não acreditasse que aquilo era real. Uma rapariga como ela a citar códigos legais. A argumentar a sua própria defesa. Para ele, era ridículo, mas ele não sabia o seguinte. Arielle não tinha perdido tempo depois daquela prisão. Não tinha saído para festas, nem faltado à escola, nem postado online sobre como a vida era injusta. Ela tinha lido, estudado, assistido a vídeos de tribunais em sites públicos e ligado para linhas de apoio jurídico sob um nome falso, só para ouvir como advogados de verdade analisam um caso. E, o mais importante, ela tinha revisto aquela filmagem do seu telemóvel partido, vezes sem conta, porque quando ela tinha gravado. Naquele dia, à porta da Roosevelt High. Ela não estava a tentar tornar-se viral. Ela estava a tentar proteger alguém. O seu colega de turma, D'Angelo, tinha sido empurrado de cara contra uma cerca durante uma discussão sobre um cacifo partido. Donnelly apareceu furioso e a gritar. E quando Ariel interveio, sem sequer tocar em ninguém, apenas perguntando o que ele estava a fazer, ela foi algemada, empurrada para dentro de uma viatura e autuada por obstruir um agente. No exercício das suas funções, a filmagem não mentia, mas naquela altura ninguém se importava. Agora era uma prova, mas isso vem depois. Neste momento, Ariel ajustou os óculos. Zrenia tirou uma pilha de documentos organizados da pasta e colocou-os à sua frente. Donnelly parecia entediada, parecia pronta, mas na arrogância tem uma maneira de desmoronar sob o peso da verdade, e essa verdade estava prestes a fazer a sala ficar em silêncio e ouvir. Aconteceu numa terça-feira quente e seca, aquele tipo de calor do Arizona que faz as cercas de metal parecerem fogões. A escola tinha acabado de sair. Arielle estava à espera perto da esquina da South 13th Avenue com a West Adams Street, meio a ouvir música,
meio a percorrer um chat de um projeto de grupo. Foi quando ela ouviu. Vozes altas, uma multidão a começar a reunir-se. Ela guardou o telemóvel no bolso e caminhou em direção ao barulho. Um aluno, De Ângelo Ruiz. Um júnior com reputação de ser barulhento, mas inofensivo, estava a discutir com um segurança da escola sobre algo relacionado a um armário arrombado. Alguém o culpava. Mas não era De Ângelo que gritava, era o adulto. Aquele de uniforme. E então o agente Donnelly. Apareceu ele, não era da segurança da escola. Era da polícia de Phoenix. Designado para aquela parte da cidade. Após um recente aumento nos pequenos crimes, todos o conheciam. Ombros largos, óculos de sol sempre à mão, sempre pousados. Perto do cinto, como se estivesse à espera de uma desculpa. Ariel já o tinha visto antes, tinha visto como ele falava com os miúdos. Não como se fossem pessoas, mas como se fossem problemas. Desta vez não foi diferente. Donnelly avançou, não fez uma única pergunta. Apenas agarrou De Ângelo pelo braço. O miúdo puxou-se para trás por instinto, sem socos, sem ameaças, apenas medo. E isso foi o suficiente para Donnelly. O empurrar contra a cerca. Ariel congelou por meio segundo, depois pegou no telemóvel. Não podes fazer isso, disse ela. Ele não fez nada. Donnelly olhou para ela como se ela fosse pastilha elástica. Na sola do sapato. Afasta-te, gritou ele. Estou a gravar isto, Ariel. Disse ela com a voz firme, mas alta o suficiente para os outros alunos ouvirem. Você nem perguntou o que aconteceu. Quer interferir, Donnelly? Disse ele, soltando De Ângelo e dando um passo em direção a ela. Quer fazer parte disso? Ariel não recuou. Você não tem permissão para usar força excessiva sem motivo. Eu conheço os meus direitos. Você conhece os seus. Ele repetiu zombeteiramente. Que tal aprender as consequências? E assim ela foi, empurrada contra o carro da polícia, com os braços atrás das costas e o telemóvel arrancado da mão. Não podes, ela começou, mas ele já estava a algemá-la. Obstrução, ele disse alto o suficiente para a câmara do corpo. Ela interferiu com a atividade policial. Os alunos ficaram boquiabertos. Alguns pegaram nos seus próprios telemóveis, mas o estrago já estava feito quando? A mãe de Ariel chegou à delegacia. Ela já tinha sido fichada, registrada e informada de que teria que enfrentar um juiz. Os dias que se seguiram não foram barulhentos. Foram silenciosos e pesados. Nenhum advogado aceitaria o caso de graça. Os defensores públicos estavam sobrecarregados. A mãe dela trabalhava em 2 turnos no hospital. E não tinha dinheiro para lutar. Então Ariel começou a trabalhar por conta própria. Ela lembrou-se do que a tia costumava dizer. Se queres que alguém te ouça, primeiro aprende a língua deles. Naquela noite, ela assistiu a 4 horas de vídeos de tribunais. No YouTube, na noite seguinte começou a escrever palavras que não entendia e a procurá-las. Imprimiu o relatório da polícia, leu linha por linha, destacou todas as mentiras. Entrou em contato com a namorada do seu primo, uma assistente jurídica em Flagstaff. Elas não conversavam muito, mas quando ouviu a história, enviou a Ariel uma lista de recursos. Códigos legais em PDF, registros de casos públicos, tutoriais em vídeo. Foi como jogar um fósforo na gasolina. Ariel não apenas estudou a lei, ela a memorizou. Aprendeu o quê? Os juízes procuram quando alguém se representa a si mesmo. Encontrou casos em que jovens lutaram contra acusações e ganharam. Ela até ensaiou as declarações iniciais no espelho, gravando-se num tablet emprestado, para estudar a sua postura e o seu tom de voz. A escola ficou em segundo plano. Os seus professores enviaram e-mails, alguns ofereceram apoio, outros não responderam. Mas o Sr. Kirkwood, o seu professor de história, reparou. Não vais desistir, pois não? Perguntou-lhe ele numa tarde em que ela ficou depois das aulas. Não, respondeu ela. Estou apenas a preparar-me. Mas o problema de se preparar é que as pessoas raramente notam até que os holofotes se acendem. E então elas se perguntam como é que você conseguiu ficar invisível durante todo esse tempo. Arielle não treinou como alguém que esperava vencer. Ela treinou como alguém que não tinha escolha a não ser vencer. Todas as manhãs começavam da mesma forma. Acordar antes do nascer do sol, limpar a mesa da cozinha e abrir a sua pasta, que agora estava pesada, com 7 centímetros de espessura, cheia de estatutos impressos, notas manuscritas, marcadores de cor neon e páginas de transcrições de outros. Casos judiciais que ela tinha encontrado online. Ela marcava tudo. Amarelo para termos-chave,
azul para contradições e vermelho para as inconsistências de Donnelly. Ela tinha assistido ao vídeo da sua própria prisão mais de 30 vezes e aprendeu a analisá-lo quadro a quadro, apontando o segundo exato em que Donnelly agarrou DeAngelo, o momento em que ela falou, a hora em que as suas mãos ficaram visíveis. O que ela não fez foi chorar. A sua mãe, Patrice, queria que ela aceitasse um acordo. Não podemos arriscar, querida, sussurrou ela uma noite enquanto comiam uma caçarola requentada. Eles têm o distintivo, têm o juiz. Não se ganha em salas como aquela. Ariel não respondeu imediatamente, apenas mastigou lentamente e empurrou o prato para longe. Não estou a tentar ganhar, senhora. Estou a tentar mostrar-lhes que não me assusto facilmente. Aquele silêncio abalou Patrice mais do que gritos teriam feito. Mais tarde naquela noite, Ariel sentou-se sozinha no quarto, com um portátil emprestado pelo senhor Kirkwood equilibrado sobre uma almofada. O brilho iluminava o seu rosto enquanto o cursor piscava num documento do Word, intitulado Declaração Inicial, rascunho 4. Cada vez que ela lia em voz alta, percebia algo novo. Uma frase que não parecia ter sido escrita por ela. Ela não queria parecer zangada. Zangada significava barulhenta. Zangada fazia as pessoas pararem de ouvir. Não, ela tinha de parecer comedida. Não porque não estivesse zangada, mas porque isso os assustava mais quando uma rapariga como ela sabia manter a calma. Uma tarde, ela ligou novamente para a linha de apoio jurídico. Desta vez, pediu para falar com alguém, familiarizado com casos de uso excessivo da força. A mulher ao telefone parecia cansada, mas gentil. Está a apresentar uma queixa ou está a ser acusada? Ambas, disse Ariel, tecnicamente. Está bem, tem um advogado? Eu sou a minha advogada. Houve uma pausa, seguida de uma risada suave. Bem, droga, tudo bem. Qual é o seu nome? Ariel hesitou, depois disse. Pela primeira vez, durante a meia hora seguinte, revisaram o seu relatório. A mulher. Janete disse-lhe em que partes do estatuto o promotor provavelmente se basearia. Ela avisou-a de como os juízes tendem a reagir a adolescentes, réus sem advogado. Não tente parecer inteligente, disse Jeanette a certa altura. Tente parecer segura. Essa frase ficou gravada na sua mente. Ela escreveu-a num post-it e colou-o no topo da sua pasta. Não tente parecer inteligente. Tente parecer segura. Nos seus momentos livres ela praticava, em frente ao espelho, em frente à sua mãe, até uma vez em frente a duas crianças do seu quarteirão, que normalmente só jogavam videojogos na varanda dela. E se o juiz te interromper? Um deles perguntou. Então eu espero. E quando ele terminar, eu certifico-me de que ele me ouve. O Sr. Kirkwood ofereceu-se para ser testemunha de caráter. A namorada do primo dela enviou-lhe um PDF sobre como estruturar contra-interrogatórios. Até mesmo o zelador da escola, Sr. Leroux, que mal conseguia falar uma frase completa. Na maioria dos dias, entregou-lhe um dicionário jurídico, que guardava das aulas noturnas, que frequentava em 2002. As pessoas começaram a torcer por ela, não porque ela pediu, mas porque ela nunca pediu piedade. Eles viram como ela estava séria. Mas Donnelly não. Ele ainda acreditava que este seria um julgamento curto. Uma rapariga sem formação, sem diploma. Ele achava que iria lançar algumas palavras de efeito e sair impune. Ele não fazia ideia de que a adolescente, sentada à sua frente, se tinha preparado mais minuciosamente do que a maioria dos advogados que ele enfrentara em tribunais reais. Mas a crença tem uma maneira de se quebrar quando é forçada a confrontar a verdade com um microfone, e Ariel estava pronta para falar. O tribunal parecia diferente na segunda vez. Não era uma audiência preliminar, era o julgamento. O mesmo juiz, o mesmo ventilador de teto. Mas agora os assentos nos fundos estavam mais cheios. Alguns professores da Roosevelt High tinham vindo. DeAngelo sentou-se perto da frente, sua mãe ao lado dele, e em algum lugar no canto de trás. Com o seu bloco de notas, estava uma repórter do Arizona Daily Sun. Alguém a tinha informado sobre a rapariga, que se defendia contra um agente da polícia. Ariel levantou-se quando o juiz entrou. Sentem-se, disse o juiz Keyes, ajeitando os óculos. O oficial de justiça olhou para Ariel e Donnelly. Estado do Arizona contra Ariel Manning, julgamento em sessão. A procuradora fez uma abertura monótona, apresentando Ariel como perturbadora, desrespeitosa. Alguém que agravou uma situação já tensa.
Donnelly sentou-se atrás dela, de braços cruzados, ocasionalmente sorrindo como se fosse apenas mais um. Turno rotineiro. Então foi a vez de Ariel. Ela caminhou até o centro com notas na mão, mas ela não as leu, meritíssimo. Senhoras e senhores do tribunal. Ela começou olhando diretamente para eles. Eu não sou advogada. Não vou fingir que sou, mas sei o que vi e, mais importante, sei o que vivi. Vou deixar os fatos falarem por mim. Ela voltou para a sua mesa, simples e limpa, mas não passiva. O juiz acenou com a cabeça, ligeiramente impressionado. Depois vieram as testemunhas. A procuradora chamou Donnelly primeiro. Ele subiu ao banco das testemunhas com uma facilidade treinada. Agente Donnelly, ela começou. Pode descrever. O que aconteceu na tarde do 12 de setembro? Donnelly inclinou-se. Simulation. Cheguei a Roosevelt High depois de receber uma denúncia de um aluno agressivo. Quando cheguei lá, a situação tinha piorado. Eu contive o aluno por segurança. E essa jovem começou a gritar, interferindo na minha capacidade de controlar o incidente. Ariel ouviu em silêncio, tomando notas. Quando o promotor terminou, o juiz virou-se para ela. Sua testemunha. Ariel levantou-se, com o coração firme. Agente Donnelly, disse ela, há quanto tempo está na polícia de Phoenix? Há 17 anos. E, nesses 17 anos, quantas vezes prendeu um aluno por obstrução, sem que houvesse altercação física? Donnelly ergueu uma sobrancelha várias vezes. Depende do nível de ameaça. Eu era uma ameaça para si, senhor. Você estava a gritar, eu não conseguia concentrar-me na cena. Eu estava a 3,6 metros de distância, correto? Ele fez uma pausa, aproximadamente. Você não me pediu para sair da área. Você disse-me para recuar. Esse é o protocolo padrão. Agarrar um estudante pela nuca. Também é protocolo padrão. O promotor protestou. Presume fatos que não constam das provas. Aceito, disse o juiz. Ariel respirou fundo e virou-se. Não há mais perguntas neste momento, meritíssimo. Ela voltou calma. O procurador chamou mais 2 testemunhas. Um segurança da escola, que se lembrava vagamente de ter visto Ariel. A gravar e um aluno que disse que não estava realmente a prestar atenção. Então foi a vez de Ariel chamar as suas testemunhas. Ela chamou primeiro o senhor, Kirkwood. Ele descreveu-a como perspicaz, motivada, alguém que nunca causava problemas. Ela era a pessoa a quem as crianças recorriam quando não compreendiam os trabalhos de casa, disse ele. Não se espera que uma criança assim haja impulsivamente. Depois veio De Angelo. Sentou-se nervoso, mas honesto. Ela estava a ajudar-me, disse ele. Ela nem sequer tocou em ninguém, apenas perguntou o que se passava. Ela ameaçou o agente Donnelly? Não. Ela interferiu fisicamente? Não. Ela só tinha o telemóvel na mão. Só isso. Arielle acenou com a cabeça e olhou para o juiz. Gostaria de apresentar um vídeo como prova, disse ela. É do meu telemóvel, gravado na altura do incidente. O juiz permitiu. O vídeo foi reproduzido. O áudio estava um pouco distorcido, mas claro o suficiente. Dava para ouvir Donnelly gritar, vê-lo empurrar De Angelo, ouvir a voz de Ariel, não gritando, não ameaçando, apenas perguntando: o que você está fazendo? Quando Donnelly a agarrou, o ângulo mudou, mas dava para ouvir tudo. Suspiros ecoaram suavemente no tribunal. Ariel não olhou para a tela. Ela observou Donnelly. Pela primeira vez, sua confiança vacilou. Mas o problema com a verdade é que, uma vez que ela vem à tona, ela não volta silenciosamente. O silêncio após o vídeo não era apenas silêncio. Era pesado. Até o juiz recostou-se na cadeira, dedos entrelaçados, olhos fixos em Donnelly. Ele limpou a garganta. A gente gostaria de responder ao que acabamos de ver? Donnelly mexeu-se na cadeira. O vídeo não mostra toda a interação, meritíssimo. Não dá para ver o ângulo em que eu estava. Ela estava a provocar uma situação volátil. Ariel levantou-se. Objeção. Essa é uma opinião subjetiva, não uma correção factual. O juiz olhou para ela. Aceito. Agente, atenha-se aos factos. Donnelly tentou novamente. Eu percebi o comportamento dela como ameaçador. Ariel não parecia zangada, parecia preparada. Agente Donnelly, ela disse, recuando para o contra-interrogatório. No seu relatório policial original, o senhor disse, e eu cito: a suspeita aproximou-se de forma agressiva, gritando e não obedeceu às advertências verbais. Está correto? Sim. Mas no vídeo, a minha voz está calma. Estou parado no mesmo lugar, nunca me aproximei de si. Os vídeos podem ser enganadores, concordo. É por isso que apresentei uma análise com marcação de tempo. Ela mostrou uma captura de ecrã impressa.
Este fotograma mostra a minha localização. Este fotograma 5 segundos depois. Mostra-me no mesmo lugar, sem movimento, sem aproximação. Apenas em pé. Gostaria de contestar os registros de tempo? O tribunal ficou em silêncio. Não sou especialista em vídeo. Donnelly disse que estava tudo bem. Enviei este vídeo para análise especializada com um analista digital da Universidade do Norte, do Arizona. Posso chamá-la como testemunha de refutação. O promotor olhou rapidamente para cima. Meritíssimo. Estou no meu direito. Ariel disse que divulgou a testemunha 2 dias atrás. O juiz Case levantou a mão. Ela fez isso, está no arquivo. Ariel sentou-se lentamente. Calma, como alguém que acabou de mover uma peça no tabuleiro e já sabia os próximos 5 movimentos. O analista confirmou a integridade da filmagem, sem edição, sem adulteração, sem movimento de Ariel, no momento em que ela supostamente se aproximou de forma agressiva. A declaração de Donnelly estava agora sob fogo cruzado. A sua credibilidade começou a desmoronar-se. Então Ariel fez mais um movimento. Meritíssimo, ela disse. Solicito ao tribunal que considere as queixas anteriores apresentadas contra o agente Donnelly, especificamente as 3 apresentadas nos últimos 5 anos. Uma de um pai da escola primária Dunbar, uma de um funcionário de um posto de gasolina e uma de um homem que ele deteve durante uma operação de trânsito, em novembro passado. O juiz ergueu uma sobrancelha. Está a referir-se a registros de má conduta pública? Sim, senhor. Todos disponíveis através de um pedido de liberdade de informação. Todos apresentados, mas nunca processados, disse o procurador levantando-se. Meritíssimo, essas são acusações não comprovadas. E é por isso que não estou a argumentar culpa, disse Ariel, virando-se para o tribunal. Peço ao tribunal que considere um padrão de reação exagerada, um padrão de perseguir pessoas que fazem perguntas, né? Eu não sou a primeira pessoa, apenas a primeira que trouxe uma pasta. Uma onda de reações silenciosas, né? Passou pela sala do tribunal, não alta, mas suficiente para sentir que Donnelly parecia um homem a perceber que a sala já não lhe pertencia. O juiz pediu um intervalo. Quando o tribunal recomeçou, o seu comportamento tinha mudado. Ele estava mais sério agora, comedido. Revi as imagens e considerei os testemunhos apresentados, começou ele. E tenho algumas preocupações, senhora Manning. A sua apresentação das provas, a sua linha de interrogatório e o contexto que apresentou levantam dúvidas válidas. O procurador sentou-se rígido, com os lábios apertados, enquanto o juiz Keyes continuava. A acusação de obstrução é rejeitada. Ariel não se mexeu, ela não sorriu. Apenas olhou para a frente, como se o seu corpo ainda não tivesse acompanhado as palavras. Também apresentarei uma recomendação formal para a revisão da conduta do agente Donnelly, incluindo queixas anteriores e as suas ações neste caso. Foi então que ela exalou. Sem comemorações, sem aplausos, apenas uma respiração calma e constante. Do tipo que se respira quando finalmente se tira um peso. Pesado, mas a justiça nunca é o fim. É apenas a parte em que as pessoas começam a perguntar como você carregou esse peso por tanto tempo. Quando Ariel saiu do tribunal, a luz do sol incidia de forma diferente. Não de uma forma poética, apenas mais brilhante do que ela se lembrava. Mais nítida. A sua mãe estava à espera do lado de fora dos degraus, com os braços cruzados sobre o peito, como se estivesse a tentar conter um furacão. Ariel não disse nada, nem a mãe dela, elas apenas se abraçaram, não daquele tipo de abraço que dura para sempre, do tipo que diz que conseguimos. Agora vamos respirar. Ângelo se aproximou com a mãe. Você arrasou lá dentro, ele disse com a voz quase sussurrando. Eu nem sabia que você era capaz de fazer tudo isso. Eu também não. Ariel respondeu. Não até ter de o fazer. O repórter do Daily Sun, pairando nas proximidades, com o bloco de notas em punho, mas Ariel abanou a cabeça suavemente. Hoje não, ainda não. Durante a semana seguinte, a história espalhou-se. Não viralizou, não foi manchete. Mas foi o suficiente. O artigo chamava-a de A Adolescente, que se defendeu e fez o tribunal ouvir. Houve artigos de opinião. Membros do conselho escolar começaram a fazer perguntas sobre a presença policial nos campi. As pessoas ligavam para a casa para oferecer recursos para a faculdade, bolsas de estudo para simulação de julgamentos, até mesmo mentoria de advogados negros de todo o estado. Mas Ariel
Não se importava com a atenção. Ela se importava com o registro daquele vídeo, aquele que eles disseram que não importava. Agora fazia parte de uma queixa oficial. Donnelly tinha sido colocado em licença administrativa. Os assuntos internos tinham aberto uma investigação. Alguns ainda o defendiam, é claro. Isso nunca muda. Ele estava apenas a fazer o seu trabalho. Ela devia ter ficado calada. Por que gravar tudo? Mas, para cada voz como essa, havia duas a dizer que ela se manteve firme, que conhecia as regras melhor do que eles, né, que mudou algo. Na Roosevelt High School, os alunos começaram a fazer perguntas diferentes nas aulas. Os professores mais perspicazes repararam, alguns inclinaram-se para ajudar, outros ficaram calados, mas a energia tinha mudado. Uma tarde, o Sr. Kirkwood chamou a Ariel depois das aulas, né? Eu puxei alguns cordelinhos, disse ele, deslizando uma pasta de arquivo pela secretária. Há um programa de verão na Universidade do Arizona. Exposição ao direito, mentoria, sessões de tribunal simuladas. Eles aceitam 20 alunos, já enviei o teu nome por e-mail. Arielle abriu a pasta, examinou a candidatura. Não chorou, não riu. Apenas acenou com a cabeça uma vez. O que te fez decidir fazer isso? Perguntou ele. Quero dizer, realmente. Ela pensou por um segundo. Não era só por mim. Era para garantir que a próxima criança, como eu não tivesse que escolher. Entre ficar calada ou ser algemada. Ele recostou-se na cadeira, sorrindo suavemente. Acho que agora tens mais do que uma pasta. Ela riu pela primeira vez em semanas. Mais tarde naquela noite, Ariel sentou-se à mesa da cozinha novamente. Desta vez, não com notas, mas com uma folha de papel em branco. Escreveu uma frase no topo. Eles pensaram que eu vim para me defender, mas eu vim para expor a verdade. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas agora pela primeira vez. Ela podia escolher o que viria a seguir, nos seus próprios termos. A mensagem não era apenas sobre uma rapariga que venceu uma acusação injusta. Era sobre o que acontece quando se prepara em silêncio, fala com clareza, e se recusa a ser empurrada para um canto. Ariel Manning não pediu por uma luta, mas quando ela veio, ela não recuou, ela estudou. Ela permaneceu de pé, ela mostrou a eles que a genialidade nem sempre veste um terno ou tem um título, às vezes é apenas uma adolescente com uma pasta, cheia de impressões, um telemóvel com câmera, e a coragem de dizer que isso não está certo. Porque a justiça nem sempre vem de cima para baixo. Às vezes começa com alguém que ninguém esperava. Se esta história te emocionou, partilha. Alguém por aí precisa de ouvir que a sua voz é importante. E se ainda não o fizeste, subscreve. Temos mais histórias a caminho, histórias que não se limitam a falar, mas que nos lembram aquilo pelo qual vale a pena lutar.